Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Agora, nesse vídeo, nós estaremos preparando o estudo bíblico de congregação da semana 20 a 26 de novembro. Estaremos dando continuidade ao capítulo 2, agora iniciando dos parágrafos 8 ao 15. Então, vamos para o nosso vídeo. Muito bem, sejam todos bem-vindos. É um prazer ter vocês aqui juntos agora para prepararmos a nossa reunião. Espero que esteja tudo bem com vocês e que Jeová possa continuar abençoando grandemente a vida de vocês. Apenas lembrando e incentivando, se inscreva no canal, ative o sino, faça o seu comentário e deixe o seu like, para que assim possamos chegar mais longe, ok? Então vamos iniciar nossa consideração, capítulo 2, serão minhas testemunhas. Mas hoje nós vamos dar início no parágrafo número 8, que tem o subtítulo Até a parte mais distante da terra. Então vamos iniciar fazendo a leitura do 8 e 9. No Monte das Oliveiras, os apóstolos se reuniram com Jesus pela última vez na terra. Com grande expectativa, perguntaram a ele: Senhor, é agora que o Senhor vai estabelecer o reino a Israel? Nessa pergunta, os apóstolos demonstraram que tinham duas ideias incorretas. Primeiro, eles achavam que o reino de Deus seria restaurado ao Israel carnal. Segundo, eles esperavam que o prometido reino começasse seu domínio imediatamente, agora. Como Jesus os ajudou a corrigir o modo como pensavam? Jesus, sem dúvida, sabia que a primeira ideia seria logo corrigida. Na realidade, seus seguidores testemunhariam o nascimento de uma nova nação, o Israel espiritual, apenas 10 dias mais tarde. Em breve, Deus deixaria de ter tratos com Israel carnal. Quanto à segunda ideia, Jesus bondosamente lhes lembrou: não cabe a vocês saber os tempos ou as épocas que o Pai colocou sob sua própria autoridade. Jeová é o grande cronometrista. Antes de morrer, o próprio Jesus disse que, naquela época, nem mesmo o Filho sabia o dia e a hora em que o fim viria, mas somente o Pai. Hoje, do mesmo modo, quando cristãos se preocupam demais com a data do fim desse sistema de coisas, eles estão, na verdade, se preocupando com algo que não lhes cabe. Então a pergunta parte A: que duas ideias incorretas os apóstolos de Jesus demonstraram ter? Então, são duas ideias. Primeiro, eles achavam que o reino de Deus seria restaurado ao Israel carnal, e eles achavam que aquele reino iria começar imediatamente. Parte B, a pergunta: o que Jesus disse para corrigir o modo de pensar dos apóstolos e o que isso ensina aos cristãos de hoje? Então, 10 dias mais tarde, Deus deixaria de ter tratos com Israel carnal e somente faria trato com Israel espiritual. E com a segunda ideia, Jesus ele bondosamente lhes lembrou que não cabe a ninguém saber o tempo ou época, pois o Pai colocou em sua própria autoridade. Então isso nos ensina que quando nos preocupamos demais com a data do fim desse sistema de coisas, eles estão, na verdade, se preocupando com algo que não lhes cabe. Então, por isso que o escravo fiel e prudente deixou de colocar datas do fim do mundo, porque eles sabem que somente Jeová ele tem o poder e a capacidade de saber quando será o fim do mundo. Então, quando o homem ele tenta colocar datas para o fim do mundo, pode ter certeza que sempre vai errar, assim como aconteceu na história. Então, graças a Deus, paramos com isso. Dando continuidade à leitura do 10. Mesmo assim, devemos tomar cuidado para não ter um conceito negativo dos apóstolos de Jesus, que eram homens de muita fé. Humildemente, eles aceitaram a correção que receberam de Jesus. Além disso, embora a pergunta deles se originasse de ideias incorretas, ela também revelava uma boa atitude.
Jesus havia aconselhado seus seguidores repetidas vezes: mantenham-se vigilantes. Eles estavam espiritualmente alertas, bem atentos a evidências de que Jeová agiria em breve. Precisamos cultivar essa mesma atitude hoje. Na verdade, estes últimos dias decisivos tornam ainda mais urgente que façamos isso. Pergunta do 10. Que atitude dos apóstolos nós devemos cultivar e por quê? Então a resposta: os apóstolos eles tinham uma boa atitude, uma atitude de estar alertas. Então eles viam as evidências e ficavam atentos a elas. E isso é bom porque, na verdade, nós também estamos vivendo nos últimos dias. Então precisamos ficar alertas e ficar atentos às evidências para entender exatamente em qual linha do tempo nós estamos. Leitura do 11 e 12. Jesus lembrou aos apóstolos qual deveria ser a principal preocupação deles. Ele disse: quando o Espírito Santo vier sobre vocês, receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até a parte mais distante da terra. A ressurreição de Jesus seria proclamada primeiro em Jerusalém, onde as pessoas o tinham entregado à morte. Dali, a mensagem seria espalhada por toda a Judéia, Samaria e então mais além. Apropriadamente, foi só depois de repetir a promessa de enviar o Espírito Santo para ajudar seus seguidores que Jesus falou a respeito da comissão de pregar. Essa é uma das mais de 40 vezes que a expressão Espírito Santo ocorre no livro de Atos. Vez após vez, esse livro emocionante deixa claro que não podemos fazer a vontade de Jeová sem a ajuda do Espírito Santo. Como é importante, então, orarmos regularmente pedindo esse Espírito. Hoje, precisamos dele mais do que nunca. Pergunta parte A. Que comissão Jesus deu a seus seguidores? Então a resposta: Jesus deu a comissão para eles pregar as boas novas do reino em toda a terra habitada. Parte B. Porque era apropriado que Jesus relacionasse o Espírito Santo com a comissão de pregar. Resposta: porque somente com a ajuda do Espírito Santo é que nós temos a força, a vontade e o desejo de pregar, de levar a mensagem até a parte mais distante da terra. Então, hoje, nós precisamos desse Espírito Santo para que possamos dar continuidade nesse trabalho tão importante que Jesus nos deu. Leitura do 13. O significado do que constitui a parte mais distante da terra mudou desde aqueles dias. Mesmo assim, conforme vimos no capítulo anterior, as testemunhas de Jeová aceitaram de coração a comissão de pregar, pois sabem que Deus deseja que todo tipo de pessoa ouçam as boas novas de seu reino. Você está empenhado nessa obra que salva vidas? Não há obra mais gratificante e satisfatória do que essa. Jeová lhe dará a força necessária para realizá-la. O livro de Atos lhe mostrará que métodos usar e que atitude desenvolver para ser bem-sucedido. Pergunta: qual é a atual extensão da comissão de pregar dada por Deus? E por que devemos aceitar de coração essa comissão? Então a resposta: a extensão da comissão de pregar mudou. Hoje, com certeza, pregamos a mais terras em todo o mundo e devemos aceitar de coração essa comissão de pregar, pois sabemos que Deus deseja que todo tipo de pessoa ouça as boas novas de seu reino. Leitura do 14 e 15. Como mencionado no início deste capítulo, Jesus subiu ao céu e desapareceu. Apesar disso, os 11 apóstolos continuaram parados, olhando para cima. Por fim, 2 anjos apareceram e, com brandura, repreenderam os apóstolos.
Homens da Galileia, por que estão parados aí olhando para o céu? Este Jesus, que do meio de vocês foi levado para o céu, virá da mesma maneira que o viram ir para o céu. Será que os anjos queriam dizer que Jesus retornaria no mesmo corpo, conforme alguns religiosos ensinam? Não. Como sabemos disso? Os anjos disseram que Jesus voltaria da mesma maneira, não da mesma forma. De que maneira Jesus partiu? Quando os anjos falaram, não era mais possível vê-lo. Apenas os apóstolos perceberam que Jesus havia deixado a terra e estava indo para o céu. Jesus voltaria de maneira similar, e assim aconteceu. Hoje, somente os que têm discernimento espiritual percebem que Jesus está presente com poder régio. Precisamos discernir as evidências da presença de Cristo e falar sobre elas a outras pessoas para que também vejam a urgência dos tempos em que vivemos. Então a pergunta parte A: o que os anjos disseram sobre a volta de Cristo e o que eles queriam dizer? Então a resposta: os anjos disseram para os discípulos: este Jesus, que do meio de vocês foi levado para o céu, virá da mesma maneira que o viram ir para o céu. Então os anjos estavam querendo dizer que Jesus voltaria da mesma maneira, não na mesma forma. Pergunta parte B: como a volta de Cristo ocorreu da mesma maneira que a sua partida? Então a resposta: assim como só os 11 apóstolos perceberam, ouviram a subida dele para o céu, assim também se deu no seu retorno. Então, somente aqueles que fazem vontade de Deus perceberam que Jesus ele já está reinando pelas evidências. Então, nós devemos ajudar as pessoas a entender também, para que elas possam entender a urgência dos tempos em que vivemos. Então, meus queridos irmãos e amigos, finalizamos aqui o estudo bíblico de congregação. O estudo está muito tranquilo, muito suave, e tenho certeza de que os irmãos irão participar muito bem com seus comentários. Muito obrigado a todos pela presença. Não esqueça de deixar o seu like, para que assim possamos encontrar mais pessoas merecedoras. Fiquem todos na paz de Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.